Saudações pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso de HTML5. Robson aqui e hoje a gente vai ver umas técnicas de detecção para saber se o nosso navegador é compatível ou não com algumas características do HTML. É uma aula um pouquinho mais avançada, mas é legal que você veja agora para que você saiba o que você pode fazer. E não se preocupe em não saber muito bem o que está acontecendo com a linguagem JavaScript, porque é normal, a gente não começou a trabalhar com ela ainda. Lá no módulo de jQuery, que a gente vai trabalhar aqui também, você vai entender bem o que está acontecendo e qual que é a semântica ali da linguagem, certo? Hoje, então, o nosso único intuito é pegar um plugin e testar a nossa aplicação, saber se o nosso navegador aceita ou não alguma das características. Vamos lá? Bom, pessoal, na aula passada e na introdução do curso, a gente viu que o HTML5 iniciou seu desenvolvimento em 2004 e teve alguns pontos importantes ali em 2006. Em 2010, a gente já tinha muitos sites na web que implementavam o HTML5. Só que isso, na época, era praticamente dar um tiro no pé, porque a maioria dos navegadores não interpretavam o HTML5. Até hoje a gente tem navegadores que têm dificuldade em trabalhar de forma correta com as características do HTML5, então você imagina naquela época. Claro, hoje a gente tem muito mais possibilidades, os navegadores mais atuais já reconhecem essas características, tá? Ou a maioria delas, e existem técnicas para que a gente possa detectar essas características e fazer uma tomada de decisão entre usar ou não. E é isso que a gente vai ver nessa aula, como detectar e fazer uma tomada de decisão para que você possa aí implementar suas aplicações HTML5 também. Para isso, então, a gente vai acessar aqui o nosso NetBeans e já criar as pastas. Você percebe que eu deletei aí o index.php que a gente tinha criado lá no projeto, porque a gente vai organizar aqui todos os arquivos de modo que você possa ter acesso aí depois da documentação deles. Nessa aula eu vou criar com vocês, nas próximas aí eu só vou mostrar a pasta e o arquivo você vai criando como a gente faz agora. Botão direito então em cima da pasta arquivos de código fonte, vou criar uma nova pasta aqui e o nome dela vai ser 01 Introducão, que é o nome do nosso módulo. Agora eu vou criar uma pasta para a nossa aula, 01 Técnicas de Detecção. Lembrando de não utilizar acentos nem espaços e seguir o padrão web para que tudo funcione corretamente. Vou finalizar isso aqui e dentro dessa pastinha aqui da aula 1, eu vou criar uma pasta JS, que a gente vai utilizar JavaScript para detectar. Aí eu clico nessa pastinha aqui, Ctrl N, arquivo de HTML e PHP, e vou criar um index aqui para a gente trabalhar. Feito isso, ele já cria o arquivo para a gente, posso vir aqui dar um F5, acessar a pasta do módulo, acessar a pastinha da aula e a gente está no arquivo. Vou vir aqui eliminar esse bloco, primeiramente, e vamos pegar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então vou vir aqui no site da modernizer.com, você pode acessar aí também para fazer o download da biblioteca, e essa biblioteca é responsável por realizar a detecção das características do HTML5. Tem como fazer manual, mas é muito mais trabalhoso, e essa biblioteca nos dá várias possibilidades. Eu vou clicar aqui na aba Downloads, você vai ver que a gente tem reconhecimento de CSS3, HTML5, miscelâneos, assim como a gente tem um conteúdo extra aqui com HTML5 Chive, que a gente vai ver aí durante o curso para que ele serve, tá? E tem aí Media Query, CSS e tudo mais para você testar várias coisas. Então eu desmarquei aqui esses dois, você percebeu, deixei apenas o modernizer.load aqui marcado, que é uma função que permite a gente carregar outra biblioteca de acordo com a nossa tomada de decisão. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar tudo aqui para testar. Como é caractere de teste, a gente pode utilizar tudo e já deixar a biblioteca pronta para a gente ir utilizando. Quando você for realizar um projeto, por exemplo, eu vou disponibilizar vídeo através de HTML5 e caso o navegador não reconheça HTML5, eu vou utilizar um player externo. Então você vem aqui, simplesmente marca HTML5 vídeo e utiliza a biblioteca aí com tamanho bem reduzido para ter um carregamento mais ágil da sua página. Como eu falei, caractere de teste, eu vou vir aqui no toggle, marco tudo em HTML5, vou pegar tudo em MISC também, vou vir aqui no Generates e vou clicar em Download. Vou clicar aqui em Manter para ele criar o arquivo para mim e vou clicar aqui em Mostrar na pasta. Ele abriu a pasta aqui no meu outro monitor, pessoal, vou dar um Ctrl X nele para recortar, vou acessar aqui a pastinha do curso, 01, acesso a pasta da nossa aula e a JS, e vou dar um Ctrl V deixando o nosso arquivo aqui. Vou acessar também aqui a pastinha da jQuery, venho em Download, e aqui você tem as versões. Eu vou pegar a versão 2.x aqui, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, em Compressed, que é a versão reduzida do jQuery. Ele já vai baixar aqui pra gente, manter novamente. Vou mostrar na pasta, dou um Ctrl X, ele abriu na outra tela novamente aqui, mas tudo bem. Vamos no JS, Ctrl V aqui. Então eu já tenho o meu jQuery e já tenho o meu Modernizer aqui prontos. Posso fechar aqui o jQuery. Lembrando que você tem toda a documentação de utilização do Modernizer aqui para você ver como realizar testes de tudo que está aqui.
tá, pessoal? Eu vou mostrar somente aí alguns principais para a gente poder ver como funciona e caso você precise, você tem aqui o site para acessar e ver através da documentação a biblioteca para realizar seus testes. Vou fechar aqui então, voltamos ao nosso arquivo, vamos vir aqui no nosso NetBeans agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar o Modernizer. Os arquivos aqui, pessoal, depois que eu finalizar cada aula, eu vou documentando eles, deixando os links para vocês baixarem e consultarem depois. Vamos abrir aqui então um script, src, vou dar um Ctrl espaço aqui, ó, vou na pastinha JS, Ctrl espaço novamente, vou pegar o Modernizer, tá? Posso fechar esse script e vou abrir mais um aqui, que é onde a gente vai utilizar o bloco para fazer os nossos testes. Então deixamos os blocos prontos, posso baixar aqui esse, ok. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, primeiramente, é detectar alguma das coisas que a gente vai utilizar durante o curso. Então, vou fazer o seguinte, aqui dentro da body, eu vou criar uma div id teste, para a gente poder jogar aqui o conteúdo de teste, e sempre que um dos nossos testes der certo aqui em cima, a gente escreve dentro dessa div. Para isso, vamos dar uma facilitada aqui escrevendo uma função. Então, function, teste, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, documents.getElementById, vou pegar o id teste que a gente criou ali embaixo, ponto innerHTML será igual, vou passar um parágrafo aqui e vou fechar esse parágrafo, ponto e vírgula para finalizar. Aqui, pessoal, eu abro e fecho as simples novamente, mais para concatenar, e vou passar aqui um texto, ok? Que seria uma variável. Esse texto vai entrar através de um parâmetro na nossa função, para que a gente possa alimentar dinamicamente. Então, a gente tem a nossa função pronta. Quando eu carregar agora o meu documento, ou seja, quando o window completar a requisição e criar todo o DOM, a gente vai executar os testes. Então, o window.onload será igual a function. Abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Posso botar aqui um ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução. E aqui dentro a gente realiza os testes. Primeiramente, vamos testar aqui o local storage, que é um dos assuntos que a gente vai estudar durante o curso, assim como os outros testes também. Então, if, abro, fecho parênteses, modernizer.local storage, quer dizer que existe essa particularidade ou essa característica no meu navegador. O que eu vou fazer? Teste e passo aqui. Podemos armazenar offline. Ok? Ponto e vírgula para finalizar. Vou dar um F5 para atualizar, tá lá. Já escreveu dentro da div para a gente que a gente tem essa característica no nosso Google Chrome. Vamos vir aqui agora, dar um F5, vamos acessar a introdução e o nosso arquivo da aula. Tá aí. No Firefox a gente também pode utilizar. Vamos só fazer mais uns testes aqui que os dois aceitam e o último a gente vai fazer um que o Firefox não aceita. Então, vou pegar aqui novamente, Ctrl C, Ctrl V. Você percebe que eu pego o nome da tecnologia, bem tranquilo. Como eu falei, está documentado lá na biblioteca, tá? Se você tiver dúvida sobre isso, vai lá. E a gente vai vir aqui agora e testar o Geolocation. Podemos te encontrar. Aqui eu escrevi geolocation, é geolocation, ok? F5 novamente, podemos te encontrar. Vou vir aqui agora, podemos te encontrar também. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar um pouquinho nossa função para que a gente possa debugar tudo. Em vez de eu botar igual aqui, ó, eu vou botar maior igual. Assim eu recupero o que já está escrito e adiciono mais um parágrafo sempre. F5, tá aí. Já temos nossos dois testes. Eu vou testar agora, pessoal, a propriedade placeholder de um input. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui abaixo, inputs, type text. Vou passar aqui um name data, você já vai entender isso. ID, date. E vou passar aqui um placeholder, informe uma data. Posso finalizar aqui o meu input. F5 para atualizar está lá. Informe uma data, você percebe que está funcionando o placeholder, mas a gente vai testar igual, só para ver como funciona. Então, quando a gente precisa testar uma propriedade de um input, o Modernizer muda um pouco. If modernizer.inputs, que é uma propriedade de um campo aí de formulário, ok? Ponto, e posso passar aqui o placeholder. Posso até copiar aqui a propriedade pronta, placeholder, ok? Se existir, vou fechar aqui, pego o nosso teste novamente, podemos utilizar e vou pegar aqui o placeholder. F5 para atualizar, podemos utilizar o placeholder em ambos, né, pessoal? A gente já viu que funcionou. Agora a gente vai para a nossa lógica, fazer realmente um teste em que um aceita e o outro não. A gente tem um input do type date no HTML5, que já nos fornece um placeholder e o formata automaticamente quando é aplicado. Esse input já funciona no Chrome, mas o Firefox e o IE ainda não reconhecem ele. A gente vai fazer aqui uma tomada de decisão para utilizar ele agora, ok? Primeiramente, if modernizer, vamos fazer o nosso teste aqui, ponto inputs types, que são os tipos de inputs, ponto date. Então eu vou testar isso. Abri aqui, fechei meu if e agora a gente já vem aqui para fazer o exemplo. Então, teste, podemos utilizar type date, ponto e vírgula para finalizar. F5 para atualizar, está aqui no Chrome já utilizando, e aqui no Firefox, olha só, não veio a mensagem. O que eu vou fazer então?
vou vir aqui, else, vamos passar uma mensagem só para a gente ver certinho o debug, vou passar aqui o teste novamente e vou passar um não no começo aqui. Ainda vou passar um B aqui para debugar, pois você vai ter aí o arquivo para ver certinho. F5, então, não podemos utilizar typeDate. Quando a gente tem isso, então, a gente vai carregar o jQuery e vai fazer uma função através do jQuery, certo? No mesmo load do Windows, se eu não tenho o typeDate, eu vou utilizar o jQuery ou uma biblioteca como MaskInput. Então, você pode carregar as bibliotecas aqui uma a uma. Eu vou carregar só o jQuery. Então, modernizer.load, que é o que a gente viu lá, que a gente tem essa propriedade aqui. Vou passar aqui js barra e vamos pegar o nome do arquivo. Vem aqui no js. Vamos até pegar direto aqui para não ter erro. Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, .js no final. O que eu fiz, pessoal? Caso eu não possa utilizar o input type date, eu carreguei o jQuery para me utilizar. Vou deletar aqui, fora dessa função de onload, eu vou criar agora uma função para executar com o jQuery. O que eu vou fazer? Aqui no meu input type date, eu vou passar aqui um on focus, pode ser. Ou seja, quando eu clicar nele, quando eu botar o foco nesse campo, eu vou executar a função check, abre e fecha parênteses. A gente só precisa criar essa check agora. Eu vou fazer bem simples aqui, só para inserir as barras aí e limitar a quantidade de caracteres do campo para ser um formato de data. Essa função check, ela vai verificar novamente a existência do modernizer. Claro que você pode fazer aí uma arquitetura bem melhor que isso, tá, pessoal? Isso aqui é só um teste, depois a gente vai ver como melhorar isso também. Então vamos lá, function check, abre o fecha parênteses, abre o fecha chaves, aqui eu não preciso de parâmetros, ele simplesmente vai realizar o teste novamente. Vou vir aqui no if modernizer, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, joguei lá para dentro, identei meu código e perceba que o nosso input type é text. A gente não está utilizando aí o date, nem mesmo no Chrome. Então a primeira coisa que eu vou fazer é quando existir o modernizer, ou seja, eu executei o check, existiu o modernizer, eu vou passar a utilizar o input type date. Então vou fazer o seguinte, aqui dentro, document.getElementById, vou pegar o nosso campo, que ele tem um ID date aqui, .setAttributes, vou pegar aqui o meu type, vírgula, e vou passar o date. Ou seja, cliquei nele, ele executou a checagem, existe a data, ele muda o type e utiliza o HTML5. Vamos testar aqui no Chrome, F5 para atualizar, cliquei lá, tá aí, ó, já está aplicando e perceba que ele tem aqui no HTML5 um date picker já implementado para a gente. Então tá aí uma das vantagens de utilizar HTML5, é muito mais fácil a gente desenvolver, tem mais ferramentas para a gente criar, ok? Vamos continuar então. Caso eu não tenha agora, você percebe que nada está acontecendo aqui, né? Ó, não podemos utilizar, ele vai continuar gerando a mensagem, a gente tem que corrigir isso também. Quando não existir, em vez de eu gerar a mensagem, eu vou instanciar aqui o meu objeto jQuery, então function, né, cifrão function, abro, fecho, e posso inicializar aqui o jQuery. Deixa eu dar um delete aqui. E agora a gente vai fazer a verificaçãozinha que eu falei. Primeira coisa, vari será igual a 0. Tá? A gente só vai incrementar e botar as barras então. Vou pegar aqui o date, né, a gente já pode pegar pelo jQuery então, fazer um encapsulamento pelo jQuery, .attr, e vou passar aqui ó, um max length, ou seja, o máximo de caracteres aceito será 10, que é a quantidade de caracteres de uma data padrão, já com as barras, ok? Feito isso, novamente eu vou encapsular aqui o date, .keyup function, abro, fecho parênteses, abro, fecho. Toda vez que eu soltar o teclado dentro dela, eu vou executar isso aqui. Primeiramente, i mais, eu incremento a variável i a cada vez que eu soltar o teclado para identificar, correto? E agora eu passo aqui, if i múltiplo de 2 igual a 0, posso passar 3 iguais aqui, porque a gente vai ter o mesmo tipo de dado também sendo recebido, e, segunda condição, i tem que ser menor que 6. Quando acontecer essa condição, eu vou inserir uma barra no texto. Então, o que eu vou fazer? This, que eu estou me referenciando agora ao date, porque eu estou dentro de uma função dele, .val, vou pegar novamente o próprio valor, então this.val, aqui eu estou setando o novo valor, tá, pessoal? Que vai ser o dele mesmo, abro, fecho aqui, mais, e vou passar a barra. Ponto e vírgula para finalizar, dentei meu código, é isso aí. F5 para atualizar, tá feito o teste, agora eu vou passar lá, ó, 25, já passou a barra, 07, passou a barra novamente, 2014. Esse código não é válido, tá, pessoal? Aconselho você a pegar aí um mask input e aplicar. Você pode carregar aqui novamente, né? Fez o carregamento do jQuery, beleza, passa mais um e carrega o mask input também. E aqui abaixo você faz a configuração, tá? Quando você for fazer esse tipo de exemplo, então, utilize uma biblioteca melhor. Isso aqui é só um exemplo bem básico. Até se eu vim aqui começar a digitar um monte, ó, já vai começar a bugar. Então, não é válido aí para um projeto final, é só para a gente ver mais ou menos aí como funciona essa tomada de decisão e conseguir detectar as características do HTML5 no nosso navegador.
Bom, pessoal, tudo certo. Como você viu, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente simplesmente testou as aplicações para saber se é ou não compatível aquela característica do HTML. Durante o curso a gente vai utilizar aquilo que realmente é compatível com todos os navegadores. E a gente também vai utilizar um plugin chamado HTML5 Chief para deixar os novos elementos, as novas tags do HTML5 compatíveis com todos os browsers, ou seja, cross-browser, ok? Bom, espero que tenha gostado da aula de hoje. Não se esquece de dar um joinha no vídeo, se inscreve no canal, deixa teu comentário e, cara, compartilha para que a gente possa realmente atingir mais pessoas com esse projeto. Novamente, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.